sempre me incomodou muito o jeito das pessoas falarem sobre carro elétrico. E eu me lembro que uma vez eu estava numa apresentação, tinham mais de 500 empresários e tinha sei. lá a indústria falando de carro elétrico como quem acende um farol e olha para o futuro. Sim. E aí eu convidei as pessoas a olhar para o espelho retrovisor. E eu perguntei para as pessoas assim, vocês conhecem uma cidade onde 20% dos carros são elétricos? Fez um silêncio. Nova York, em 1903. La Jamais Content. Lembra? 20% dos carros eram elétricos, 27% era combustão e 53% era vapor. O carro elétrico nasce na década de 1880, antes do carro a combustão. Realmente. O primeiro carro a chegar a mais de 100 km por hora foi um elétrico. Entende? E na história do automóvel é natural você ficar discutindo matrizes energéticas, tá tudo certo. Só que a gente não pode estar nessa pauta sem ter visto, por exemplo, o documentário Por que o carro elétrico morreu. E também uma verdade inconveniente de Michael Gore quando ele foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, que foi puxado pela Califórnia. O carro elétrico morreu 3 vezes. Ele morreu em 1903. E olha só que curioso, ele morreu por quê? Peso da bateria, tempo de recarga, autonomia, o lítio e o que fazer com a bateria depois. Problemas que temos até hoje. Mentira! E aí, o carro elétrico morre 3 vezes. Essa é a 4ª vez que estamos tentando caminhar com o carro elétrico. Mas cuidado, o carro elétrico é bom? É bom. Mas o que é bom no carro elétrico? Só o motor. O que é ruim no carro elétrico? A bateria e espetar ele na tomada. Não tem coisa mais velha do que andar para trás de que você espetar uma porra de um carro numa tomada. Você tá falando sério? Sim, eu vou falar aqui com todas as letras. O carro elétrico com bateria espetado na tomada não se sustenta. A bateria é feita de lítio. Que bom ouvir isso. Como os carros elétricos se tornam tão comuns quanto os carros com motor de combustão interna? Empacotando toda a tecnologia imaginável dentro deles ou colocando motores elétricos mais potentes para que eles possam ir mais rápido? Mesmo que o Elon Musk faça carros que se encaixem nas 2 categorias acima, o CEO da Tesla tem outra ideia para fazer com que todos se livrem de carros a gasolina, tornando os veículos elétricos mais baratos. É por isso que os carros elétricos têm muitos benefícios. Uma das maiores vantagens de dirigir os EVs é o impacto em nosso meio ambiente. Os EVs puros não têm tubo de escape, então eles não emitem nenhum gás de escape, o que reduz a poluição do ar, particularmente em cidades congestionadas. Além disso, os motoristas de carros elétricos desfrutam de custos operacionais mais baixos. Em média, um carro elétrico custa menos de $1,70 para dirigir 100 milhas, contra $14 para um carro a gasolina. A eletricidade custa menos que o gás na maioria dos lugares e é mais estável no preço, portanto você gasta menos em combustível. Há também serviço e manutenção mais baratos em favor de carro elétrico. Isso é por causa da natureza dos carros elétricos. Eles não têm tantas peças que possam quebrar como os convencionais. Portanto, você faz menos visitas à oficina mecânica. Mesma coisa, tão rotineira como mudança de óleo, não diz respeito a proprietário de carro elétrico. Isso também significa que você tem um carro mais confiável, no qual você pode confiar a qualquer momento. Essa não é a única razão pela qual todos deveriam ter um carro elétrico. Os elétricos simplesmente dirigem melhor. Eles têm uma aceleração mais responsiva e você pode fazer um zoom off da posição de descanso, deixando para trás os carros aí convencionais. Isso fica claro quando o semáforo fica verde. Você já estaria no seu caminho quando outros motoristas se perguntam o que você está dirigindo. Além disso, eles tendem a ter um centro de gravidade baixo por causa da colocação da bateria, o que melhora o manuseio, o conforto e a segurança. Muitos fabricantes o colocam sob o piso e o seu peso torna o carro mais equilibrado. Outra característica legal dos carros elétricos que você pode experimentar para apreciar é a quietude. Os carros elétricos são muito mais silenciosos do que os veículos a gasolina e a diesel. Na verdade, os veículos elétricos são tão silenciosos que algumas pessoas estão pressionando aí para que eles tenham ruído produzido artificialmente para alertar os usuários da estrada. Mas eles são ótimos quando você toca a sua própria música ou apenas quer curtir a sua solidão. Como o homem por trás da companhia de EV mais bem-sucedida, o Musk, ele aprecia carro elétrico e quer que todos os outros os tenham. Na verdade, esta é uma de suas ambições de vida. Ele quer chutar carros a gasolina ambientalmente poluentes para fora da estrada e substituí-los por carros com emissão zero alimentados por baterias. É por isso que ele não vê outros fabricantes como competição.
Na verdade, ele dá boas-vindas a todos os veículos elétricos. A competição é como carros a gasolina e ele está inclinado a ganhá-la. No entanto, um obstáculo no caminho do Musk, o preço. Os veículos elétricos são mais caros que os carros a gasolina, o que os coloca fora do alcance de muitos compradores. De acordo com Kelley Blue Book, o preço da transação é de 56.437 dólares. Isso é cerca de 10 mil dólares mais alto do que a média geral da indústria, de 46.329. Basicamente, em termos de preço, um carro elétrico é equivalente a um carro de luxo de nível básico. O carro Tesla mais barato é o modelo 3, que começa em 47 mil dólares no site da empresa. Tesla não tem dificuldades para vender seus carros, no entanto. Então, Musk tem a solução para os altos custos dos carros elétricos. Mas antes de falarmos sobre a solução do Musk, por que os carros elétricos são tão caros? Bom, um carro elétrico compreende 3 componentes críticos: o conjunto de baterias, o motor elétrico e a transmissão. Dos 3 componentes, o pacote de baterias é o mais caro. Uma das principais razões para o alto custo de veículo elétrico, a bateria, é a própria bateria. Atualmente, veículos movidos a bateria utilizam a tecnologia de íon lítio, que já existe há bastante tempo. Seus aparelhos, tais como smartphones, laptops, tablets, etc., usam baterias de íon lítio. Mas quando se trata de carro elétrico, é muito maior em tamanho e o ciclo de uso dá um salto gigantesco. A próxima pergunta óbvia seria por que as baterias de lítio-íon são tão caras? É por causa dos materiais necessários para a fabricação dessas baterias. Baterias para carro elétrico precisam de metais de terras raras como lítio, cobalto e níquel, que não estão prontamente disponíveis. Os metais têm que ser minerados e processados para serem usados em baterias EV, que podem ser caras. Ao todo, uma bateria representa cerca de 30% a 40% do custo de um carro elétrico. A complexa tecnologia de baterias de íon lítio é a principal razão pela qual os fabricantes de automóveis têm dificuldade em alcançar a paridade entre os preços dos carros elétricos e convencionais. Entretanto, não é a única razão. Vários outros fatores também fazem com que os preços desses carros subam significativamente. E tem um R&D para considerar. Os carros elétricos são relativamente novos e os fabricantes de automóveis investem tempo e dinheiro em suas pesquisas e desenvolvimento. Cada componente deve ser projetado especificamente para um determinado veículo elétrico, desde o conjunto de baterias até as rodas. Portanto, o preço do carro sobe para compensar os custos de fabricação. Como já mencionado anteriormente, Musk tem a solução para cada um desses problemas. E é por isso que ele anunciou um carro de 25 mil dólares, embora um carro muito mais barato esteja chegando. Musk acredita que se o preço de carro elétrico puder ser baixado para cerca desse preço, mais pessoas irão pular para possuí-los ao invés de comprar carros a gasolina. O mercado nesse segmento é enorme, e não é surpreendente que o Musk queira entrar nele. Mas o mais importante é que o carro barato deve oferecer faixas práticas de direção, para que os compradores não os abandonem rapidamente. A faixa de direção é importante porque ela está ligada à ansiedade da faixa e pode fazer com que os compradores em potencial fiquem fora dos carros elétricos. O carro Tesla de 25 mil dólares é o modelo 2, um hatchback de aparência elegante que vazou várias vezes. Tesla fabricará o carro na China e o exportará para o resto do mundo, incluindo os Estados Unidos. Todos os projetos e testes foram concluídos na China, conforme revelado pelo chefe da Tesla na China. O próximo passo é iniciar a produção. O modelo 2 terá muito mais em comum com o carro Musk, ainda mais barato, de 5 mil dólares, em que o Musk está trabalhando. Então veremos como a Tesla conseguiu reduzir os custos para ver como se aproxima do carro elétrico mais barato. As baterias ainda são caras, mas a Tesla lançou uma nova versão de sua bateria de íons de lítio. A empresa é realmente grande quando se trata de baterias de carros elétricos e faz a maior parte de suas pesquisas e desenvolvimentos internos. A nova bateria, conhecida como bateria 4680, é mais leve que as baterias normais, o que a torna mais adequada para carros menores. Qualquer carro barato será menor. Assim, Musk trabalhou o aspecto do peso da bateria. Ele também é auxiliado pela maior densidade de energia da nova bateria, o que significa que ele pode se dar ao luxo de emagrecer a bateria enquanto ainda oferece uma faixa respeitável. A nova bateria também reduz os custos porque a Tesla afinou os materiais utilizados. Algumas matérias-primas são mais raras do que outras, então a Tesla encontrou uma maneira de usar a mais abundante entre todas as opções possíveis. O fabricante também simplificou o processo de fabricação da bateria. É mais rápido e menos caro, e isso reduz os custos de fabricação da Tesla. O processo de fabricação para o resto do carro também é importante, pois o comprador paga por qualquer custo incorrido. Tesla revolucionou a fabricação de carros com a sua Gigapress, que permite que peças enormes sejam feitas a partir de uma única peça. Por exemplo, o chassi do modelo Y será feito de apenas 2 peças, cobrindo as extremidades frontal e traseira.
Isso significa que a Tesla não tem que lidar com cerca de 400 peças individuais. Tesla tem prensas Giga que podem fazer o chassi do carro acessível em uma única peça, o que acelera muito o processo de fabricação. Musk também falou sobre algumas formas loucas de cortar custos no modelo 2. Por exemplo, ele procurou remover os recursos de controle do carro. Isso significa que o seu carro é entregue a você sem um volante ou sem os pedais. E aí você pode perguntar, para que serve um veículo sem um volante? Como você vira para a esquerda ou para a direita? Como você acelera e freia? De acordo com Musk, você não estará fazendo tudo isso, pois o carro será capaz de funcionar de forma autônoma. Ele será equipado com o software do piloto automático Tesla, que usa câmeras para direcionar o movimento do carro na estrada. Então tudo que você tem que fazer é sentar no banco e o carro vai te levar para o seu destino. O Musk provocou um serviço de robotáxi e ele pode ser operado usando este carro. Massive scale, full self-driving. There's going to be a dedicated robotaxi. That's going to look pretty. Mas é claro, haverá uma versão do modelo 2 que você pode realmente dirigir, e o mesmo se aplica ao carro elétrico de $5.000. Vamos ouvir o que você acha aí do carro de $5.000 do Musk na seção de comentários abaixo.